Fala, minha gente, chegamos! Oi, meus amores, boa tarde. Muito boa tarde para você. Estamos chegando e estaremos juntos até às 14h30 para falar de temas importantes da sua vida. Verdade. Por mais... pode falar. Não, o que eu ia dizer não era tão Brasil. importante. Não, eu ia dizer assim, Então fala outra chegamos coisa. bonitos, cheirosos, É verdade. Não, isso é queridos importante. Não, amigos, isso é pra muito ficarmos com importante. você até às 4h. Era só isso, Bina. Não pode falar de novo, que isso é muito importante. Bonitos, cheirosos, bem arrumados, pra ficarmos com você, fazermos companhia. Aí sim, pronto. Depois dessa introdução maravilhosa, até melhorando ainda mais nossa autoestima, vamos falar sobre o que hoje, hein? Adolescência. Mas vamos falar sobre... Oh, my... sobre alguns acontecimentos da adolescência que precisamos, nós como pais e talvez cuidadores, avós, enfim, estarem sempre alertas, atentos, porque é uma fase onde todo mundo aqui já passou por essa fase e a gente sabe que é um momento ali que a gente quer experimentar coisas novas. A gente, às vezes, para pertencer a algum grupo, acaba se submetendo a algumas coisas e é perigoso. O que eu acho mais delicado com relação à adolescência, para além disso, é que a gente tem uma dificuldade em lidar com a adolescência e também tem expectativas com relação à adolescência, mas que adolescente nada mais vai ser do que muito, não em todo, mas em muito, o que foi semeado anteriormente, o que foi posto como tijolinhos na construção dessa relação, por exemplo, pais e filhos, porque parece que o adolescente... apareceu um adolescente na minha vida, corre, vamos apagar o incêndio. Não dá, né, gente? Mas é disso que a gente vai falar. Por que se for esperando alguma coisa a mais? Não, qualquer, gente. Eu confesso que quando ele estava falando... É que você é do médio, nós somos do sexta série. E eu confesso que enquanto o Abinal estava falando sobre as fases, essa fase da adolescência, das descobertas, sabe o que eu pensei na hora? Que com você foi diferente. Mamãe não deixou nada disso acontecer lá em casa. Vamos combinar, na sua época não existia nem esse negócio chamado adolescência. Que época, o dinossauro? Que época? Tinha adolescência? Ele só tem pouquíssimos anos de experiência de mim. Engraçadinho. É mesmo? Se falava em adolescência? Nem tinha adolescência. Tá. Adolescência é uma invenção moderna. Dos seus dias. Dos meus dias pra cá. Ai, senhora Abinal, eu ouvi senhora falar Aleixo. uma frase que eu vou fazer uma pergunta. Boas crianças não se tornam maus adolescentes. É verdade, hein? Verdade. É mesmo? Será? Olha, você falando assim, me fez pensar. Meus pais me criaram bem, cuidaram bem de mim. Mas na adolescência, a gente, às vezes no ciclo de amigos, oferece uma coisa, outro oferece outra, que os pais dizem, nem experimenta seus pais isso. não estão prontos para saber isso em rede nacional. Não vou falar nada. Calma. Nós vamos trazer aqui o personagem do dia, o Que não senhor sou eu. Abinal. Não. Claro, não significa dizer que vai ser tudo bonitinho, certinho, que os adolescentes, que os jovens, os adultos não vão sair do trilho. Não, mas a gente não pode pensar a adolescência fora da caixa da vida, né? Sim, é verdade. Enfim, meus amores, nós vamos ter ainda mais info com Josemara Mai, mas ela está fora, de outro lugar, e vai trazer dados sobre o consumo de drogas entre adolescentes. Meninas são as mais afetadas, sabiam? Puxa vida, e nós vamos falar com o nosso especialista de hoje, que é a Amanda Alcântara, psicóloga clínica, que está ali no espaço da cozinha, aquele tchauzinho, e especialista em dependência química. Nós vamos falar sobre esse assunto, dessa vulnerabilidade que essa fase da vida tem. Verdade. Com isso, muito mais que isso, teremos no programa. Pois é, tem momento na prática, sua interação e muito mais, tá bom? Intervalo rapidinho, já estamos de volta. De volta, Tamo meus junto, minha amores. Esse é o seu Entre Família, que começa de segunda a sexta, às 2h30. Nós seguimos até às 4h com você. Logo na sequência vem o Vida e Saúde. Terça da cozinha hoje, hein? Menino, dia Tem de chá. comida. Não, o chá foi ontem. Não, mas hoje tinha alguma coisa de camomila que a gente passou na cozinha e as O meninas que ela falaram... falou ali pra mim que ela ia fazer? Ela falou. Eu não ouvi. Se eu tivesse ouvido, eu lembraria. Brusqueta, mas não sei o quê. Uns negócios com uns temperos diferentes. Que legal, gente. Então, logo na sequência tem Vida e Saúde. O programa de hoje vai falar sobre a adolescência e os cuidados que precisamos ter, especialmente visando a impedi-los, a protegê-los contra a dependência química, dependência digital, dependência relacional. Tem alguma experiência aí sua em casa? Seus filhos estão com dificuldade
possibilidades, ou você, e aí é uma coisa interessante, né? Os pais é que muitas vezes ficam assustados, como se as crianças sempre fossem ser crianças na vida, ou um dia fossem aparecer adultos, senhores e senhoras, muito responsáveis. Esquece que um dia seu filho diz assim, mamãe, cresci. Não é? Aquilo não basta falar, né? A gente precisa vivenciar dentro de casa. Como a gente comentou, o pastor Aleixo bem trouxe aqui no começo ali, essa questão de que a gente tem que dar esse exemplo para eles e eles crescerem, na verdade, né? Eles crescerem tendo essa proximidade com os pais, essa vivência e tudo mais. E muito mais, muito mais. O telão apagou e eu apaguei junto com o telão, fiquei olhando. Eu percebi ele. Eu pensei, será que ele lembra do que o pastor Aleixo falou no comecinho do programa? Bom, mas conta pra gente a sua experiência com a adolescência lá no nosso WhatsApp 983150249. Eu fiquei, vai acender, o que você queria dizer, Aleixo? Não, eu queria saber o que eu falei com a menina. Eu confesso que eu fiquei procurando. Mas enfim, eu tô aqui pra te apoiar. Obrigado. Sim, se eu não falei, eu falo depois, tá, Bilal? É só pra gente organizar aqui a ordem. Você disse que no meu tempo, que foi ontem, não tinha adolescência. Mas nos tempos de Jesus, nos tempos de Noé, nos tempos de Abraão, nos tempos da vida de Daniel, o que era adolescência naqueles dias? É muito legal a gente pensar nisso, né? Porque essa pergunta, ela é, antes de tudo, uma pergunta de ordem histórica. E todo o processo externo a nós, ela é uma construção civilizatória, uma construção cultural, e as exigências que um tipo de modelo de vida em determinado tempo tem, ela vai definir se há uma adequação ou não há uma adequação. É a exigência daquele tempo. Então, por exemplo, na época de Jesus, você tem duas fases muito importantes, né? Obviamente que muitas pessoas são chamadas de jovens, mas uma pessoa tem entre 12 e 13 anos um elemento fundamental da vida. É quando ele vai para o templo e ele se coloca como alguém que tem domínio da Torá. Então, as pessoas são divididas nessas duas fases. Aquele que tem domínio da Torá, aquele que não tem. Aquele que não manifesta o domínio da Torá é tratado como criança o tempo todo. E isso é muito importante. Mas, por exemplo, nós vamos ver Daniel aparecendo no texto bíblico com 17 anos, João com 17 anos, Paulo, está escrito assim no texto que quando Estevão está sendo apedrejado e seguravam as vestes um mancebo chamado Saulo. Ele aparece e nós vamos ver Saulo, do momento da sua conversão até a primeira viagem missionária, são 10 anos de diferença. Mas a conversão dele é no ano 34 e a primeira viagem é no ano 44. Ele se converte muito jovem, ele ali seria considerado hoje adolescência. O que tem hoje como elemento é que nós temos elementos biológicos, fisiológicos, quando se estuda, por exemplo, o momento em que o cérebro está formado, aí se convencionou a partir desses dados assim, vai até tal momento. Mas a Bíblia não trabalha, como sociedades antigas, elas não trabalham com as definições, essas definições são muito recentes, inclusive de juventude. Por exemplo, você pega um lugar, como na época de Jesus, a expectativa de vida era de 34, 35, 40 anos, ninguém com 20, 25 anos é chamado jovem. Ela é uma definição a partir das expectativas de um tempo. Isso é muito importante. Nem sempre se respeita algum elemento biológico. O que se tem é, quem é filho, e o que se espera de um filho vai ser esperado a partir da lei em qualquer momento da vida. E o objetivo de uma juventude é exatamente se preparar para deixar de ser jovem. O grande objetivo da adolescência é você não ser mais adolescente. E receber o legado dos seus pais, passar esse legado aos filhos e assim de geração em geração. A adolescência passou a ser vista como tal, estudada, percebida como tal, a partir do século XVIII. E assim, muito na semente. Então, de lá para cá é que a psicologia, a medicina, que a psicologia também é uma área de estudo muito recente, mas de fato não havia essa distinção até então, essa percepção de haver uma fase em que mudanças eram vistas, percebidas e que deveriam ser consideradas primordialmente para aquele momento. Mas de fato é recente. Como é a sua experiência com a adolescência? Como é a sua experiência em casa com seus filhos adolescentes? Qual a dificuldade que você está enfrentando? Tem algum adolescente por aí com dependência digital, dependência relacional, ou seja, depende de alguém que começou a namorar outro dia e não consegue viver? Isso é muito da adolescência, né? Pensa que a vida se resume, é o amor da minha vida com 12 anos de idade. E você pode compartilhar com a gente, mande as suas dúvidas. Daqui a pouquinho uma especialista
lista do dia. E uma questão super importante é também pensar na dependência química, que aparece forte. Eu acho que nós vamos até trazer mais informações agora, né, Abinal? Verdade, até falando em dependência química, a gente vai para um link agora, buscar mais informações sobre esse assunto, onde Josemara Mai, ela traz para a gente dados, inclusive dentre esses dados, né, Josi, a Darleide comentou aqui que meninas são as mais afetadas, é isso? Boa tarde, Josemara. Conta pra gente onde você está. Boa tarde. Boa tarde, Abinal. Eu estou no parque aqui da cidade de Jacareí, aproveitando pegar uma vitamina D, um ar puro, mudar um pouquinho o cenário. Mas olha só, amanhã eu tô de volta, viu? Combinado então, Mas hein? é isso Volta. mesmo que a Darleide comentou, viu? As meninas de fato, Abinal, são as mais afetadas, isso de acordo com o IBGE. E o aumento aí do consumo cada vez mais tem crescido durante os anos. Para você ter uma ideia, a experimentação e exposição de drogas entre adolescentes de 13 a 17 anos passou de 8,2% em 2009 para 12,1% em 2019. Isso segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar feito pelo IBGE e divulgada em 2022. Agora, sobre a exposição precoce, ou seja, antes dos 14 anos, também saiu aí de 3,4% em 2009 para 5,8% em 2019. Agora, referente à exposição e experimentação de bebidas alcoólicas da mesma faixa etária, cresceu de 52,9% em 2012 para 63,2% em 2019. E aí os fatores que contribuem para isso tá na necessidade de se encaixar em um grupo, ou seja, buscar uma aceitação e acaba recorrendo ao uso das drogas como um requisito para isso. Outro ponto levantado também é a questão da baixa autoestima, problema com autoimagem e ver nas drogas como a autoafirmação para os seus direitos, objetivos, desejos e ideais. E por fim também é a questão da informação, pouca informação sobre o assunto que leva muitos adolescentes a procurarem as drogas. Um assunto que a gente vai comentar hoje no Entre Família. Agora, especialistas apontam que sem educação sobre os riscos e sem programas de prevenção, faz com que os adolescentes subestimem o poder aí, os danos do uso de drogas. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto aí no estúdio, né? Com a Amanda Alcântara, que é psicóloga clínica e especialista em dependência química. Trazer um pouquinho mais de informações sobre esse assunto que é tão relevante e também tão atual. Verdade. Josi, muito obrigado por trazer essas informações, dados super relevantes para a gente analisar, para a gente trazer para dentro de casa, conversar com os nossos filhos, né? Então, presta atenção, você que está em casa e tem filhos adolescentes em casa, fica com a gente porque o programa de hoje promete e muito, tá bom? Josi, obrigado. Bom trabalho para você. Sei que ainda tem muita coisa para fazer. Obrigado, viu? Boa tarde. Vou aproveitar, viu, Abinal? Vou ficar por enquanto aqui, porque a alegria da pobre dura pouco. Até mais, gente. Um beijão. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Josi. E aproveitando essa vitamina D aí, importantíssima para o nosso organismo, Tá né? na sombra, né? Precisa se expor ao sol para pegar a vitamina D. Vai lá, amiga. Desliga esse microfone e vai lá. Aproveita. Aproveitar e fazer uma corridinha. Será que levou uma outra roupa ali para correr em volta do parque? Não duvido nada dela. Ela tá toda, ela tá focada, viu? Toda. Vou ali bater um papo com a Amanda Alcântara, tá? Vamos, por enquanto, só fazer a introdução desse assunto com ela e daqui a pouco tem mais. E contamos com a sua interação aí de casa. Como vai você, querida? Amanda Alcântara, ela é especialista em dependência química, com trabalhos já há bastante tempo de acompanhamento das famílias, dos próprios dependentes químicos. E você mesma nos propôs falarmos da adolescência. O que tem de maior vulnerabilidade no adolescente que o deixa numa condição de necessitar de maior cuidado, maior proteção da família? Bom, boa tarde, um prazer sempre estar aqui, né? Sou super fã do programa, super fã. Obrigada. Né? O que eu tenho percebido e atendido muito no consultório e, bom, você falou que eu estou há muito tempo trabalhando, eu estou
16 anos, pouco tempo, né? Trabalhando nessa área. E o que mais... o adolescente, ele já é propenso aos desafios, aos comportamentos dos impulsos. Então, o adolescente, ele não tem medo do que possa acontecer, porque ele ainda não entende sobre consequências. Então, hoje, né, essa exposição dessa rapidez, dessa instantaneidade que a vida está levando às pessoas. Então, o adolescente, ele passa desse grupo de criança em que todo mundo faz tudo por ele, né? É na educação, é em casa, é na família, não tem o comprometimento de muitas coisas. Quando chega na adolescência, começa a ter uma cobrança um pouco mais, né? Essa identidade já está começando a ficar um pouco mais formada, ele já começa a ter esse desenvolvimento da própria identidade. Ao que parece, o que você está falando vai ter ressonância que advém da família. Como é que um adolescente vai ter a identidade necessária? Como é que um adolescente vai se sentir parte, vai se sentir protegido, se sentir amado, se não primeiro da família, né? Por mais que ele tenha essa vulnerabilidade das descobertas, né? O seu cérebro está ainda em desenvolvimento, mas família não pode se desconectar do que nós estamos dizendo agora, né? Bem você falou no começo, né, que todo mundo passou por adolescência. E o que eu percebo muito nos pais que eu atendo é essa dificuldade em lembrar da enxurrada de emoções que viviam na adolescência. Então, eles se desconectam um pouco da sua própria história, de como era quando eles eram adolescentes, e cobram desse adolescente que ele está formando coisas que ele nem conseguiu fazer. É claro que nós estamos falando de tempos muito, muito distante, né? A minha adolescência, né? Há pouco tempo atrás, sim, né? A sua, igual a sua, assim, pouco tempo. Foi diferente. A impressão que eu tenho é que nós... A impressão que eu tenho, não. Isso é um fato. Nós éramos menos expostos a cobranças estéticas, principalmente. Então, um lar, um padrão de família que está ali, tem um autor muito importante na psicanálise, que é o Bowlby, que desenvolveu a teoria do apego. E muitas crianças que chegam na adolescência, que estão mais suscetíveis ao uso de algumas substâncias e às dependências químicas e não químicas, são as crianças que cresceram com a ansiedade, com o tipo de apego ambivalente ou o tipo de apego ansioso, e que ficam mais vulneráveis por conta dessa dificuldade de olhar para a própria identidade, da segurança que esse lar está trazendo. Então, o ambiente onde as famílias não conversam, por exemplo, um exemplo, né? Sentar-se à mesa, preparar a mesa, vamos tomar um café, vamos fazer uma refeição juntos, ouvir o que o seu filho aprendeu na escola, como que passou na escola, você observar para trazer, para pertencer, né? Não é a adolescente é si mesmo, né? Essa frase afasta demais, porque não é todo adolescente assim. Às vezes o adolescente já está usando droga dentro de casa, aí por essa sensação de não pertencimento, como você citou, ele vai buscar essa pertença nos grupos, porém ele pode ficar exposto aos grupos mais perigosos e vulneráveis. Fica mais frágil. Os desafios de compreensão que nós estamos enfrentando, eles em um ponto se conectam com o que a humanidade fez o tempo todo, né? Você precisa entender quem seu filho é, qual é o propósito dele, qual é a personalidade dele, quais são as singularidades dele. Mas a gente também precisa e está sendo desafiado o tempo todo a entender como que o nosso mundo é, quais coisas mudaram, quais são os novos perigos, quais são as novas vulnerabilidades com que essas coisas vão se colocando. E sobre todas essas coisas, nós precisamos compreender quem nós somos, qual é a minha função, como que eu impacto, qual é a minha posição, que lugar que eu não tenho que abrir mão, onde eu tenho que avançar, onde eu tenho que recuar. A verdade é que um processo de formar, educar, proteger, ninguém aqui pode se iludir. É um processo de altíssima complexidade e nós precisamos de todos os recursos possíveis à nossa disposição. E quando eu falo de todos os recursos possíveis, eu não estou dispensando o fato de que você pai, você mãe de adolescente ou de filho de qualquer idade. Você precisa de uma relação de poder de Deus. Mas Deus, ele não atua antinaturalmente, anota aí. Deus, ele tem um poder sobrenatural.
Ou seja, ele está acima da natureza e não somente contra a natureza. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que Deus governa o universo por meio de leis. E quando ele nos explica, quando ele nos instrui como nós somos, como os nossos filhos são, qual é o projeto de vida dele, tudo que ele colocou como funcionamento, quando a gente entende essas coisas pela revelação de Deus, nós podemos ter decisões mais sábias. Você é chamado, convidado a andar com sabedoria, viver com sabedoria. E sabedoria, sim, está à disposição de todos. Aqui está uma delas. Eu não estou falando isso para te convencer de que isso é real. Eu estou informando você com toda a alegria do mundo de que é assim. Sabedoria é algo concedido. Deus nos disponibilizou e ela vem também com informações. A revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, ela é resultado de um esforço, mas de uma total confiança numa informação válida para que você tenha à sua disposição o que fazer, quais perguntas você vai ter. Vai responder todas as suas perguntas? Não, não vai. Mas elas vão responder aquelas que hoje pode te livrar de muita coisa? Sim, não é um material dispensável. Ela é gratuita, feita pelo Projeto Novo Tempo de se estender para a sua casa e te entregar algo que vai beneficiar a sua vida e te fazer ser de fato uma pessoa melhor, um pai preparado. Peça ela, peça pelo telefone, manda uma mensagem pelo WhatsApp, nas maneiras de comunicação que está aparecendo para você agora, ou você pode entrar no site da Escola Bíblica. Lembrando, ela vai chegar até você garantidamente, totalmente de graça, porque ela já foi paga pelos Anjos da Esperança. É uma oportunidade, viu? Não perca, aproveite e abrace, seus filhos vão te agradecer. Verdade. Aproveita, peça a sua revista, chega de graça aí na sua casa, graças aos Anjos da Esperança. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta aqui no seu Entre Família. Aproveita o intervalo para pedir a sua revista, se não pediu ainda, tá bom? Tem aí na sua casa. E a gente, na volta do intervalo, vai ter aqui uma conversa. A gente vai conversar sobre como fortalecer os adolescentes contra as dependências, né? Tanto química quanto digital e outras dependências mais que acabam envolvendo essa fase também. É rapidinho, já estamos de volta. Na volta desse intervalo eu quero te agradecer, você que não mudou de canal, que continuou juntinho com a gente aqui no programa Entre Família. E Abinal, a gente nem pensa em mudar de canal, é 24 horas TV Novo Tempo, que legal, que bênção, continue com a gente. E para quem talvez estava zapeando, chegou aqui na TV Novo Tempo, fica com a gente também, assunto de hoje importantíssimo, falando sobre adolescência, alguns vícios que são adquiridos ali na adolescência, algumas dependências que são adquiridas também, sejam elas das mais diversas. E agora, nesse momento, eu vou pulando para cá. Pastor Aleixo, chega para perto. E as amiguinhas? Não, só eu e o pastor Aleixo agora. E as por amiguinhas? Aqui. Tô brincando. Chama ou não chama, pastor? Vem pra cá, Mandinha. Você vai chamar da rede, ela não vai vir de qualquer jeito. Chamando ou não chamando, ela vem. Se você chamar, né? Ela vem. Brincadeira, minhas amigas. Venham. É importante tê-las aqui com a gente para explicar um pouco mais sobre esse momento que a gente vai ter aqui também, né? E aí, o que teremos agora? Como será esse momento na prática? Temos aqui algumas caixinhas com alguns objetos simbólicos, uma mochila que vai representar o que a gente deve incluir na vida dos adolescentes para dar a eles mais segurança, para protegê-los melhor de qualquer tipo de dependência, seja emocional, digital ou química. Afinal de contas, Amanda Alcântara é especialista em dependência química, mas claro que uma abordagem que abraça todas as dependências. Vamos lá? Vamos. Dependência química. O que temos nessa caixinha? Aqui. Numa relação que a gente vai colocar um kit de sobrevivência nessa jornada e pensar em dependência química, como que eu coloco para o meu kit, né? O que eu levo para a trincheira? Eu vou tirar algo aqui, você vai falando, é isso? Isso. Então, vou pensar no primeiro aqui, ó. Uma representação, né? Uma representação de proteção, não é? Sim. Autocuidado com a saúde é muito importante. Vou colocar para o Binão. Que os adolescentes, né, eles tenham um momento. Quer colocar? Pode colocar. Você quer usar? Não fica legal, não fica. É que também a adolescência já foi. Não, ia ligar para o Binão que fica bem de máscara, né?
Esconde um pouco. Fica bem de máscara. Não, mas é coisa aqui daqui da nossa adolescência. Brincadeira, mano. Não, gente, a gente precisa rir. A gente precisa. É um tema muito protetivo é também. protetivo rir, porque a gente libera ocitocina, serotonina e aí a gente fica com uma pele sempre adolescente. Exato. Então, essa máscara vai significar que a gente deve ensinar esse adolescente a cuidar-se fisicamente, emocionalmente. Sim. Como se dá a alfabetização emocional para uma adolescente? Que já é meio tarde alfabetizar, mas... Na verdade, a alfabetização emocional ela já começa na infância. Os pais ensinando, falando, explicando, deixando a criança sentir, mas não de uma forma sem monitoramento. Né? As crianças vão sentir raiva, vão sentir inveja, vão sentir dor, tristeza. E é o momento do adulto validar, fazer com que a criança entenda o que está acontecendo, o porquê. Porque às vezes é porque alguém pegou o brinquedo, etc. e tal, mas sempre validando que, olha, é importante essa sua emoção, mas vamos trabalhar em cima disso e explicar, né? Porque tem crianças, às vezes, que quer sempre pegar o que é do outro e ali você vai trabalhando isso. Olha, não pode pegar o que é do outro. Você vai modelando e educando. E uma coisa que é muito importante, quando os pais já trazem consigo alguma deficiência, uma desnutrição emocional, possivelmente ele não terá essa nutrição emocional para os filhos. Então, na adolescência, você querer nutrir, né, sem ter tido um reservatório, né, não ter colocado lá armazenado, fica difícil. Significa dizer também que um adolescente que vive num ambiente ansioso, inseguro, ele vai ter maior propensão ao uso de substâncias químicas? Mesmo quando ele vê bebidas, os pais bebendo, fumando, tal, ou até fazendo uso de drogas, facilita tudo. A questão é que a criança, ela aprende no olhar, né? Ela copia. E o adolescente, ele estabelece essa relação do mesmo, mais do mesmo. Se eles estão fazendo e não tem problema nenhum, eu também posso fazer. Então fica essa relação de que é muito perigoso quando os pais, às vezes, para adolescente, vai falar assim, olha, mas você viu o que aconteceu com o seu tio que usava droga ou álcool e aí agora ele está bem, é isso que você quer? Não adianta, porque o adolescente vai pensar, bom, se ele ficou 5, 6 anos, 10 anos, 15 anos e está vivo, então, eu posso experimentar usar e se está todo mundo ali... E com aquele inflado, ele se acha até mais poderoso. Exatamente, não, mas comigo não vai acontecer como com ele. Então, acho que dali a gente tem um outro elemento, que é esse aqui que você está falando, né? Isso, a informação. Informação. E os pais se informarem também, Pastor Robson, sobre o que é esse desenvolvimento dos filhos e se informar, inclusive, com quem eles estão caminhando, como que está na escola, como que está na igreja, a relação deste filho, desse adolescente com os próprios amigos e com o próprio corpo. Então, os pais, essa frase de que adolescente é tudo assim, é uma medida também que eles tomam para si mesmo de proteção para não lidar com essa dificuldade. Então, nós já temos aqui no kit de sobrevivência do adolescente a máscara que vai significar autocuidado físico e emocional, ensinar os filhos a se cuidarem. E informação significa também diálogo, interações sobre esse tema, uma conversa franca agora, Amanda, sobre a vida. E como que colocar uma foto da Darlene na mochila pode me ajudar? Uma foto minha? Não. Nada a Saber ver. que você vai levar bronca. Saiu da linha, levou bronca. O que você tem que fazer para se proteger? Leve o entre família com você. O que isso significa? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Porta-retrato, foto, pertencimento, vínculos afetivos É uma saudáveis. foto de pertencimento da qual você não está. Pois é. Você não está Não pertencendo. entendi. Deixa eu ver quem é a galera que tá aqui. Olha, todo mundo da produção. Nós não estamos. Não estamos, Não, pra Darlene. falar- Rejeição, Não, sentimento você tá de rejeição vulnerável. Vulnerável. também leva a sofrimento, gente. Você, A gente olha, não está você. dependente, Você está viu? vulnerável aí, não está Tá pertencendo muito vulnerável. a nada. Mas você sabe que isso acontece muito, né? Os adolescentes no agrupamento, essa sensação, essa necessidade desses vínculos afetivos, que é o que periga nas dependências emocionais e químicas também. Agora sim, ó, até num ponto, a gente acompanhou, você trouxe Certo. algumas ideias, algumas dicas aí para quem tem filhos pequenos, por exemplo, vai cuidando passo a passo. Agora, não cuidei direito, um exemplo, não cuidei direito, estou entendendo agora estou conhecendo como é que funciona mesmo, não segui o passo a passo antes, daqui para frente. Meu filho está com, exemplo, 14, 15 anos, o que eu posso fazer para poder trazê-lo Mas não é isso pra um que a gente rumo. tá...
Não, sim. Não, eu digo nesse primeiro ponto de dependências químicas Sim, e tudo mais, agora né? você já não estou na fase do preparo. Isso, não estou na fase do preparo. Já chegou já com dano. Já estou vendo ele usando drogas, é isso? Isso. Viu seu filho usando Ou droga? não está usando droga, mas não fez nada experimentando. que deveria ter feito antes. Aí a gente ora, né? Brincadeira. Também. Brincadeira não, sério. O primeiro ponto é esse, né? Oração. Mas, na verdade, Você pode orar, você pode uma tentativa de conexão. É ouvir este filho, entender o porquê que porque a dependência emocional, ou a química, ou a digital, o que ela está dizendo? Que esse adolescente está querendo ficar distante dessa problemática familiar, desse sintoma da família que está acontecendo. E aí eu me escondo neste personagem que a droga me dá, que o digital principalmente me dá, que hoje em dia isso está muito, muito ruim. E nas dependências emocionais eu me vinculo ao outro e é o outro que me dá essa sensação de pertença, é esse outro que diz para mim o que eu sou. Enquanto que são nos pais, no seio familiar, que essa identidade, que essa referência precisa ser. Eu preciso olhar para o meu pai e falar, olha, eu não vou casar com um homem menos do que meu pai. E a menina olhar, o rapaz olhar e falar, olha, eu não vou casar com uma mulher menos do que é a referência materna que eu tenho. Não de uma forma, claro, adoecida, que vai casar e levar a mãe para morar junto. O quanto tem de curiosidade no adolescente que começa a usar drogas? Porque tem uma curiosidade 150%. no uso dele. Porque tem uma curiosidade dele, que também é nossa, no uso, por exemplo, das redes sociais, que a gente sabe que já causa uma baita de uma dependência. No uso de drogas, propriamente dito, quanto tem de curiosidade? Que a família é legal, o pai tá junto, joga bola, a mãe, tá todo mundo junto, família é legal, mas ele cai na curiosidade, é possível? Sim, é porque a fase da adolescência é para a experimentação, né? Pode ser tudo muito bonito dentro de casa, mas também é muito relativo, porque esse adolescente pode estar sofrendo pressão do próprio grupo. Uhum. Eu tenho um casal de amigos que a adolescente deles está estudando muito agora, que ela é uma menina, ela quer ser perita, ela tem 16 anos, e muitas vezes ela deixa o grupo para ir estudar, né? E ela até acabou comentando que vai ter a viagem de formatura, falou, não vou porque eu vou ter 2 vestibular. Eu quero fazer o teste, então ela tem um propósito, né? Ela abdica de algumas coisas e sempre, e isso que a gente estava conversando no começo, nos bastidores, ela criou para ela, né, essa rede protetiva também. Eu quero estudar fora do país, então o que eu for preciso com 16 anos, então desde sempre estuda, ela colocou isso como prioridade na vida dela. Então o grupo pode fazer a pressão que for, mas por quê? E essa menina ela é de uma família estruturada? Essa menina é de uma família que estuda, uma família que a encaminha bem? Sim, a mãe, o pai é empreendedor, a mãe fez educação física, mas é isso. Quando de criança ela já falava, eu quero estudar fora, o que os pais fizeram? Opa, vamos investir, vamos pôr para estudar. Amiga, a gente precisa dar continuidade, porque o tempo voa e muita coisa para dizer. Nessa caixinha aqui, do kit de sobrevivência, nós vamos encontrar sobre identidade, nós vamos encontrar ainda, o que é isso aqui? Trazendo Uma lanterna. né? Sobre espiritualidade ativa, vou colocar no kit. Espiritualidade, identidade, e tem também aqui um espelho, vai falar de autoestima, saudável. Tudo isso fortalecendo a própria identidade. Amigo, pega aqui que tá pesando. E quem vai falar isso também para os filhos, né? Olha, você está muito bonito. Não talvez, né, em alguns momentos, por conta dessa enxurrada na rede social, que tem que ser tudo muito perfeito, se perdeu um pouco essa mão. Então, essa questão do adolescente aceitar, às vezes, o próprio corpo, a própria genética, e não ficar nessa cobrança de que tem que ser perfeito para que os outros aceitem. Porque, às vezes, os pais, em muitos lares de pais separados, a consequência acaba sendo um pouco maior, porque não tem essa identidade junto, não tem essa dupla formando este ser. Então, com o pai longe, essa figura masculina, essa deficiência já vai estar ali. Não tem como não passar e dizer, não, eu não sinto falta do meu pai, eu não sinto falta da minha mãe. É claro que vai sentir, né? Porque faz parte. Então,
desenvolver essa autoestima, e os pais, a família estando ali, olha, eu valido isso, olha, olha, você tirou 6 na prova, mas não tem problema. Vamos ver se eu consigo te ajudar na próxima, enfim. É sempre uma psicoeducação própria dos pais para com os filhos. E nesse caso, dá para lembrar aquela pergunta que o Abinal fez, que se você não fizer as coisas no tempo certo, você vai correr atrás de prejuízo, porque não dá para fazer tudo errado achando que vai dar certo. Então, por exemplo, como que se constrói uma identidade, uma relação de emocionalidade, de emoção saudável em 15 dias? Não tem como. Não, o processo é muito longo, que você tem que ter começado antes mesmo da gestação do seu filho. E doloroso, né? Ou seja, aí nós estamos falando de um estrago gigantesco, e isso cabe e deve ser lembrado muito para pais que estão agora pensando na decisão de ter filhos. Pais preparados. Filhos de caráter, aproveitem. A primeira lição, inclusive, do manual para os pais é justamente sobre o estado emocional, mental dos próprios pais. Não dá para a gente esperar dos filhos o que a gente pouco ou nada entregou. Não dá para a gente esperar um adolescente que tenha identidade, que tenha boa autoestima, que seja seguro, que não viva sob esse sistema ansioso, se nós, enquanto pais, estamos ansiosos, angustiados, aflitos. A mãe vive falando da própria identidade, da própria imagem, do próprio eu, sempre de maneira negativa. Uma família em que há muita briga, muita discussão, pai e mãe que não se entendem, que é tão grave quanto estarem separados. Portanto, a gente precisa olhar para nós enquanto pais. Liga pra gente e pede a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, vai ser uma grande ajuda para você. Verdade, o telefone já aparece aí na sua tela, viu? Vamos lá, dependência digital então, a gente tira alguns elementos aqui, eu tiro primeiro o relógio, que pode simbolizar o quê? A gestão do tempo, é isso? Pra gente, porque a gente sabe, quando entra ali, ou no celular, ou no videogame, computador, enfim, o tempo voa, passa muito rápido. A criança, o adolescente, enfim, os adultos também, não percebe que passou 1 hora, 2 horas, né? Sim, sim. E às vezes... Você gostou do relógio, né, maconheiro? Maneiro, hein? De quem é esse daqui, será? De quem era? Bonitão. E a questão também é que alguns adolescentes, os pais trabalham fora. Então, o adolescente fica em casa, muitas vezes sozinho, e tendo que gerir esse próprio tempo. O adolescente não vai gerir o próprio tempo, gente, não adianta. Então, é muito importante inserir em atividades e o adolescente também encontrar o seu próprio propósito, né? Uma atividade prazerosa, que é o que a gente trabalha muito quando o adolescente está experimentando droga, que está num momento ali bastante perigoso, inserir na vida dele coisas prazerosas que venham ocupar esse espaço da droga. Eu acredito que essa dependência digital, a qual nós estamos muito vulneráveis hoje, não foi um salto. De repente, a gente vê todo mundo aí viciado em redes sociais, não foi um salto. O esporte, a vida de atividade física, ela foi saindo primeiro. Antes de vir as redes sociais, vieram os videogames. Sim. Então, tem muito eletrônico que chegou, que preparou um caminho de uma geração que já foi encontrada totalmente desconectada. As pipas, os peões, as bolas, as brincadeiras, a vida em comunidade, porque para você ter uma atividade, como que você vai pegar uma pessoa que vai ter uma atividade física ou uma atividade esportiva sozinha? A gente se trancou primeiro dentro das nossas salas e aí ela nos pegou completamente vulneráveis. É verdade. Controle simbolizando essa capacidade de desconectar, conseguir se desconectar, né? Saber quanto tempo, quando, né? Dar um tempo para algumas coisas e a atividade offline. Tá aqui, ó, um grande para você, bom de tudo a ver, nada a ver, né? Um dos jogos aí que dá para brincar junto com a família. Jogos de tabuleiro, Samuel, por exemplo, ele ama jogos de tabuleiro. Mas se deixar, ele vai pro computador e fica um tempão lá. Então a gente vai... de stop? Stop, nossa, a gente brinca isso era ainda. Muito maravilhoso. É muito que bom. As crianças de hoje não tiveram a nossa infância de brincar na rua e, na verdade, a mãe brigava pra gente voltar pra dentro de casa porque a gente gostava de ficar na rua. Pelo menos eu gostava. Verdade. Agora, eu insisto que, tanto na proteção contra a dependência química, dependência emocional, dependência digital, se não tem família, se não tem educadores, se não tem gente junto, não dá para esperar isso do adolescente. Pensar que ele vai gerir o tempo, pensar que ele vai ter a capacidade de se desconectar, saber quanto tempo dá. Agora eu mesma decidi, ficarei 30 minutos no meu joguinho. Não dá. Essa conversa aqui é pra gente grande, adolescente. Não dá. A gente precisa que alguém se... Amiguinho. Opa, desliga isso aí, vamos... Me dá atenção. Sim. Amiga, por favor, responde a minha mensagem, porque você tá lá no seu joguinho
Não, não dá. Então ou família chega junto, ou já era. Verdade. Ó, peguei minha mochilinha aqui, meu kit de sobrevivência, simbolizando, né, esse kit de sobrevivência aí, para de vez em quando a gente tirar algumas coisinhas de dentro e colocando na prática. Esse último tópico que a gente trouxe aqui, falando sobre a dependência digital, a gente vai agora ali pro ladinho da televisão, mas deixa a mochila aqui, não precisa ficar carregando Você é né? tiozão total. É, total, né? Vamos lá conversar com um outro especialista que também entende muito dessa área digital, né? Que é o Adalto Garcia, doutor Adalto Garcia, ele que é doutor em psicologia, psicobiologia, né? E fala pra gente um pouquinho sobre essa dependência digital, né? Boa tarde, primeiramente, boa tarde, doutor Adalto, prazer recebê-lo aqui no Entre Família. Boa tarde, meu amigo, boa tarde aos queridos no estúdio, aos queridos em casa. É sempre um prazer poder estar com vocês mais uma vez, ainda que pelas telas. Prazer conhecê-la, Amanda. Prazer, igualmente. Afinal, legal. É o seguinte, só faça a pergunta que eu saiba responder, tá? É mesmo? Então, tá, qualquer uma. Eu sei que você é expert aí, viu? Mas vamos abrir já o nosso assunto aqui então, doutor Adalto, para a gente entender um pouco o que caracteriza essa dependência digital e quais são ali alguns sinais que a gente percebe, opa, isso daqui já não está sendo saudável mais. Tem alguns sinais que vão sendo deixados aí? E até definir primeiramente o que é essa dependência digital. Bom, ela é caracterizada pelo uso excessivo e compulsivo dos dispositivos digitais, smartphones, computadores, tablets, em geral, as telas, né? E especialmente para o uso de recursos online, redes sociais, né, jogos, streaming, internet em geral, ok? Tudo que gera muito prazer e pouco esforço. Aliás, essa é a equação da dependência, né, dos vícios em geral. Muito prazer obtido com pouco esforço. Como é que você consegue perceber? Bom, você consegue perceber mudanças no comportamento. Aumento de irritabilidade, aumento de ansiedade, certo? Isso é muito comum os adolescentes, né? Preferirem as telas do que as relações pessoais em família. São alguns sinais. Certo. Que é um dos pontos que a gente vê bastante, né? Principalmente adolescentes, às vezes com meu filho, por exemplo, entrando nessa fase da adolescência, se deixar, ele vai querer ir para o computador, jogar online com os amigos e tal, do que sair, jogar uma bola, brincar. A gente fala, não, agora deu, a gente limita um tempo, ele jogou, beleza, agora vamos inventar outra coisa. E a gente dá alternativas também para poder sair, né? Para não ficar nesse isolamento aí também. Agora, existe diferença entre o uso excessivo e o vício? Porque tem, né, o uso excessivo, pessoas que usam porque precisam usar demais, e o vício. Tem diferença ou não? Ótima pergunta. Não, tem sim. Você pode usar excessivamente e não ser viciado. Porque, como eu falei, a relação do vício Ih, nosso sinal está cortando um pouquinho, está picotando aí. Vamos ver se a gente consegue... Sistema do paninho. Deu uma travada aqui, doutor. Isso, pode voltar da resposta ali no começo mesmo, que tinha dado uma travadinha. Agora acho que vai. Tá, então há diferença sim, tá? Você pode usar a tela de forma excessiva e não ser viciado, porque depende do uso, certo? Nem todo mundo que usa excessivamente está viciado. Aliás, hoje em geral a população usa excessivamente. A média que as pesquisas apontam, nos Estados Unidos e no Brasil também, é entre 7 e 8 horas de uso de telas por dia. Isso é muita coisa. Quando os especialistas, a literatura já está apontando que acima de 2 horas de uso diário já pode comprometer, já compromete a saúde física e mental, ok? Então, você pode utilizar, mas quando você utiliza com prazer, e aí entra redes sociais, estimulando esse sistema de recompensa, né? Os streamings, alguma coisa que te dá prazer, isso pode te levar a viciar. Certo. Mas você pode estar usando excessivamente, mas, por exemplo, eu vou ler muitos artigos. Deu uma travadinha. Celular. Isso pode prejudicar minha saúde? Pode. É um uso excessivo. Travou novamente? Deu uma travadinha, mas deu para entender sim. Agora, até para a gente finalizar aqui, doutor, um recado que você deixa
para os pais que estão em casa acompanhando a gente, têm filhos adolescentes, e até mesmo para todos nós adultos também compreendermos um pouquinho melhor o recado que você deixa para não cair nessa do vício digital. Principal ponto. Então, é o cuidado com o tempo, certo? Se você usa para trabalho, você precisa fazer o restart do seu cérebro. Quais dicas que eu posso deixar com vocês para restaurar o seu cérebro? Minimizar os efeitos. Atividade física, leitura de livros físicos, sono sem telas, 1h30 no mínimo antes de dormir você não deve ligar telas. Tá? Atividade física já falei, né? Contato com a natureza, leve sua família para estarem com a natureza, isso também ajuda a restaurar o cérebro. E se você tem que utilizar, utilize período máximo para entretenimento, 2 horas por dia, fazendo pausas, ok? Isso é muito importante. Basicamente, essas seriam as dicas que eu deixaria. Certo. Doutor Adalto, muito obrigado mesmo por trazer essas dicas para a gente, sabe os conselhos aí também. Quem quiser conhecê-lo mais nas redes sociais, aparece aí na sua tela o Instagram do Dr. Adalto. Obrigado, grande abraço, Dr. Adalto. Até a próxima. E a gente vai para o intervalo, mas lembrando você que no próximo bloco ainda tem o tempo para chegar aqui à sua interação. Nós vamos conversar com uma pessoa que vai dizer da sua experiência na adolescência, como que essa história aconteceu, que vai nos servir de alerta também, e como também ele hoje se tornou um adulto funcional, que está vivendo a sua vida. E a gente vai se conectando com todas as nossas histórias e se armando para viver nesse mundo com tudo que a gente pode ter de informação e de poder e de cuidado ao nosso dispor. A gente vai, é um intervalo e a gente já volta. Estamos de volta nesse intervalo e fazendo muitas sugestões, convites e ofertas para você. Uma delas é você ter à sua disposição o que está de fato, para você se tornar uma pessoa melhor e sendo uma pessoa melhor, o melhor pai, o melhor marido, uma melhor mãe, uma melhor avó, o mundo fica melhor ao nosso redor. É verdade, isso vai acontecer mesmo. Falei também que nesse bloco a gente teria uma entrevista com alguém que vai falar desse dilema, desse contato e como que as coisas se dão num contato com drogas, substâncias químicas e de uma dependência química na adolescência. Eu quero conversar agora com o João Paulo Brasil. João Paulo, você me escuta? Uma boa tarde. Obrigado pela disposição do seu tempo. Prazer falar com você. Olá, pastor. Olá, pessoal da Novo Tempo. Boa tarde. É um prazer estar aqui. João Paulo, a gente, se você estava acompanhando a nossa programação, mas um pouco antes de você falar, nós estávamos conversando aqui sobre alguns fatores. E a Dalete fez uma pergunta aqui sobre a curiosidade. E a resposta foi assim, né? Você falou 300%, né? Essa curiosidade do contato, você poderia contar pra gente? Você teve um primeiro contato com uma substância química e você consegue lembrar qual foi aquele dispositivo? O que foi que te fez ter contato pela primeira vez? Olha, uma coisa que sempre me chamou a atenção desde criança eram os conteúdos que eu consumia, né? De filmes, de séries, de artistas, né? Tudo secular, obviamente. E eu via aquelas pessoas, o estilo de vida delas, e eu queria copiar, sabe? Eu queria, achava que aquilo ali era um bom estilo de vida. E aí eu fui amadurecendo, e aí fiz 18 anos, e aí a primeira oportunidade que eu tive foi fazer uma tatuagem e comprar um cigarro, né? E a partir disso foram as influências, os ambientes que eu frequentava, as pessoas que estavam à minha volta. Nunca fui dependente de drogas, assim, mas eu usava num ambiente onde tinha as pessoas que usavam droga recreativa, né? Agora, o cigarro realmente é algo que eu fiquei uns bons anos, assim, fumando e sentindo a necessidade de fumar. Mas tudo iniciou com esses conteúdos, né? De filmes, de músicas e artistas, influências e por aí vai. Então você está dizendo que não foi necessariamente uma vontade ou uma curiosidade por sentir alguma coisa, mas de demonstrar um tipo de imagem, aquilo que você queria ser. Sim. Muito ligado a isso. Nesse desejo, João Paulo, de querer ser, de adquirir algum tipo de status, uma demonstração de alguma coisa, qual você acha que foi o papel dos seus amigos?
assim, o grupo que estava ao seu redor, porque eles compartilhavam, eles reprimiam, eles te incentivaram. Como você entende a relação que você tinha com os seus companheiros, seus amigos nesse momento? Tem influência psicológica, né? Eu posso falar isso, que eu estou quase me formando em psicologia. Tem uma influência psicológica muito grande de você ser aceito no meio ambiente, de você ter ali uma identificação com o meio, com a sociedade onde você pertence. Então, eu já tinha essa inclinação por vontade própria mesmo, esse desejo, essa curiosidade, já sido muito incentivado por tudo que eu consumia, mas estar com pessoas que também tinham esse desejo e que tinham essa realidade e já praticavam isso, já consumiam essas coisas, me influenciou muito a sancionar o meu desejo, a dizer que tá tudo bem eu consumir essas coisas, tá tudo bem eu ter esse estilo de vida, ninguém vai te julgar aqui, todo mundo vai te abraçar e não tem nada de errado, contanto que você não faça mal a ninguém, tá tudo bem usar esse tipo de coisa, né? Então as influências sociais, elas te dão um conforto, um acolhimento pro errado. Acomoda, né? Tinha a influência dos filmes, dos artistas, tem essa modelagem do que você consumia, tem a presença desses amigos que eram favoráveis a essa recreação com o uso de drogas. E em que distância você estava, ou proximidade você estava da sua família, enquanto ser ela também quem te modelava, por ser sua família, obviamente? Assim, com relação à minha família, nessa época eu estava morando com a minha mãe, né? Eu saí do IPAI, eu me afastei da igreja logo depois que eu saí do internato. E aí depois eu fiquei com a minha mãe uns anos, né? Até eu me casar agora. Então, assim, minha mãe, minha avó, meus tios eram as pessoas mais próximas de mim. Só que por conta da minha história, eu sempre tive uma personalidade de fazer o que eu queria, mesmo que minha família falasse muito ao contrário. Eu sempre fiz muito o que eu desejava, né? Sempre procurei agir com o meu desejo. Minha família era presente, mas por conta de circunstâncias da minha infância, eu acabei tendo um distanciamento emocional, assim, da maior parte dos meus familiares. Então, mesmo que eles estivessem presentes ali naquele momento, eu, por conta da minha construção psicológica, não tinha uma certa influência muito grande na opinião ou no dizer ou na orientação que eles me davam. Eu acabava fazendo o que eu queria. Aí, ele é um jovem sintomático no sentido de que ele é um desenho aqui, né? Mas tem uma coisa que me chama a atenção, é que o João Paulo, ele não se tornou, como ele disse, um dependente químico fora do cigarro, nos outros tipos de droga mais pesada, Amanda, mas ele também experimentou com 18 anos. Isso seria diferente para ele? A dificuldade de ele sair das drogas seria diferente se ele tivesse experimentado antes dos 18 anos? Eu acho bem possível que sim, porque pegando isso que ele está falando desse consumismo, né, de tudo que é oferecido no meio social, e com 18 anos você já tem um pouco mais de noção. E quando a gente fala de tabaco, né, tá naquele momento ali de distração, etc e tal, é que as drogas ilícitas, maconha, crack, cocaína, o álcool, quando é experimentado e ingerido na adolescência, você está em fase de crescimento, desenvolvimento cognitivo e emocional. Então, a influência e a exposição do seu organismo e do seu cérebro é muito grande. É uma explosão. Então, se ele talvez tivesse experimentado e ficado, e justamente por consumir esses grupos, estar nesse grupo, que é bem legal isso que ele falou, aqui você não vai ser julgado, aqui você vai ser aceito desde que você não faça mal a ninguém, mas você se destrói, mas você não está fazendo mal a ninguém. Mas quando eu ofereço algo que é destrutivo para alguém, eu estou fazendo algo mal para alguém, né? Eu entendi a colocação dele, com certeza. Mas a gente não olha para isso quando é adolescente. Tem essa narrativa. Não, aqui você é livre, você pode fazer tudo. Mas talvez sim, ele podia ter experimentado, gostado, porque vai ter muitas outras coisas, que é a balada, que é o sair, que é ficar desinibido, alguém que já tenha baixa autoestima, né? No uso de droga, por exemplo, os adolescentes que estão nesse desenvolvimento físico, sexual, inclusive,
Por isso, acaba também tendo muita propensão à questão da dependência emocional, que é não química, mas é tal qual uma dependência química quando a pessoa fica longe do objeto de amor, o objeto de desejo. Então, a dependência emocional só difere da química porque o corpo não está exposto e ingerindo alguma coisa que altere a função neurológica. É socialmente mais aceitável, né? Então, hoje não tanto. Não tanto, né? Porque a gente vê as pessoas, adolescentes, parando a própria vida para viver em função do outro. Bate bastante naquilo que a gente estava falando da construção de família. Eu digo socialmente mais aceitável, os julgamentos morais que as pessoas fazem é diferente de alguém que você encara como dependente emocional do que uma pessoa que está com uma cocaína no bolso. Sim. E as pessoas já vão fazer um julgamento moral. Que marginaliza, né? A droga marginaliza. Exatamente. E até um ponto que eu achei interessante aqui também dele ter comentado, que foi consumindo filmes, séries, né, João? E querer ser igual àqueles personagens que ele via ali também. Você acha que esse grande consumo de tanto conteúdo que é trazido favorece bastante para isso? 100%, porque é isso, é essa construção da autoimagem, é a construção do que eu sou e aonde eu busco referência. Por isso a importância de uma família, pelo menos buscando uma boa estrutura, buscando ser saudável também, né? E uma coisa muito importante, o limite. Uhum. Né? É os pais se colocarem num lugar de pais e não de adolescente junto com o adolescente. Eu até fiquei pensando daqui, João, que você citou sua mãe, sua avó, seus tios. Você disse que tinha propensão a fazer o que você queria, mas também citou que num determinado momento, pelo que eu entendi, você estudou no internato, onde há limites, há todo um controle, um cuidado, mas você não citou o seu pai. A sua família, pai, mãe, eles eram presentes assim na sua vida, apesar desse percurso que você descreveu rapidamente, que me fez pensar nele? O meu pai, não. Meu pai o famoso foi comprar cigarro e não voltou mais, né? Mas minha mãe, ela era comissária de bordo, então mãe solteira, né? Ela tinha que trabalhar para sustentar. Então eu acabei crescendo com a minha avó, que assim é o amor da minha vida, mas não cumpre o papel de mãe, né? Então eu cresci basicamente, assim, meu desenvolvimento emocional, eu cresci sozinho, basicamente, né? Então minha mãe e meu pai não tiveram grande participação no meu desenvolvimento emocional. E aí, passado o tempo da formação, da personalidade, do caráter, eu construí bons traços de personalidade de caráter graças à minha avó, minha mãe e meu tio, sim, mas essa questão emocional eu tive várias questões com isso, por não ter tido a presença ali das figuras materna-paterna. E qual foi o ponto da virada? Bom, eu só fazer um comentário daquilo que vocês estavam comentando antes, né, que também tem a ver com isso. No nosso cérebro, né, nós temos uma coisa chamada neurônio espelho, que ele trabalha exatamente com essa questão de identificação. Então, quando a gente consome muitos conteúdos, quando a gente vê outros seres humanos tendo certo tipo de atitude, a gente tem a tendência de copiar, se a gente contemplar aquilo. E a senhora White, ela diz que pela contemplação sois transformados. Então, é exatamente isso. A ciência, ela revela, né, o que a palavra de Deus, o que o Espírito de profecia trazem. E nesse quesito de contemplação, teve um momento da minha vida onde os ambientes que eu frequentava, as pessoas que eu andava, já não me satisfaziam. Toda esse vazio que eu tentava preencher com esses ambientes, com o uso dessas substâncias e bebida e relacionamentos vazios, não me preenchiam. E eu fui, antes mesmo de voltar para a igreja, eu fui desinteressando disso. Eu fui não querendo mais estar nesses ambientes. E eu fui ficando mais e mais e mais vazio, porque já que uma coisa que me preenchia, eu não quero mais que me preencha, eu tenho o quê? Eu não tenho nada. E teve um momento, uma noite, assim, lá em 2020, no ano de pandemia, tava todo mundo em casa, todo mundo tendo que lidar com seus pensamentos. Eu comecei a lembrar muito do IPAI. Eu comecei a lembrar dos cultos, eu comecei a lembrar dos louvores, eu comecei a lembrar
de algumas pregações, de momentos espirituais que a gente teve lá, semana de oração e por aí vai. E durante todo esse tempo que eu fiquei afastado, eu nunca perdi minha fé. Eu só não queria me submeter e eu tinha plena consciência disso. Eu sabia que a verdade era essa, eu nunca desacreditei de Deus, eu nunca desacreditei do espírito de profecia, eu sabia do que aconteceria comigo se eu morresse. Eu quase morri 2 vezes nesse meio caminho. Porém, eu sabia o que aconteceria se eu morresse ali. Eu ia morrer perdido e eu ia ter a condenação da minha morte eterna. E Deus foi misericordioso demais comigo, de não me deixar morrer. Mesmo estando frente à morte, Ele não me deixou morrer. E eu sabia da verdade, não me submetia, mas eu sabia que um dia eu ia voltar para Deus. E essa noite foi esse dia. Eu estava lembrando das coisas do Pai, eu estava lembrando dos cultos, e aí o Espírito Santo me colocou para ouvir uma música que é Volta, do Leonardo Gonçalves, e aí vocês devem conhecer a letra. Ela diz exatamente, perfeitamente o que eu precisava ouvir naquele momento, e aí eu chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e aí eu tomei a decisão que eu sabia que eu ia tomar um dia, mas eu ainda não estava querendo, mas naquele momento eu quis, que era voltar para o Senhor. Incrível, essa música Volta, do Leonardo Gonçalves, foi a música do ponto de virada na minha vida também. Incrível. E, João, obrigado por compartilhar com a gente aí um pouco da sua história e se formando agora, né, em psicologia. Tenho certeza que vai ajudar muita gente que está nesse processo também, entendendo o propósito da vida realmente. E só reforçando aqui também o IPAI, que é o Instituto Adventista, né, Instituto Petropolitano Adventista de Ensino, é isso, né? Obrigado, isso. João. Deus continue te abençoando. A glória do Senhor sempre. Eu que agradeço a oportunidade. Tchau, tchau. Uma alegria te ouvir, João. Inspirador. Deus abençoe sua vida sempre. Glória a Deus. Que lindo. Ai, momento de a gente pensar muito o que a gente está entregando para os filhos, o que a gente está vivendo enquanto família. Você viu que eu perguntei para ele sobre o que a gente tem considerado aqui desde o começo e em todos os dias, na verdade. Qual é o lugar da família para estruturar a vida de alguém? Muitas vezes alguém nos pergunta assim, o que dizer de ter filhos nesses dias? Sempre foi difícil ter filhos. Sempre houve uma experiência desafiadora em trazer filhos ao mundo. E tem se tornado cada vez mais desafiador, sim. Porque nós identificamos cada vez mais uma dificuldade de manter compromissos. Onde estava o pai do João? Onde estava a mãe trabalhando para manter? Quem deu suporte? Uma avó, os tios. Mas de qualquer maneira você vê que fica um indivíduo nessa dependência daqui da colar, de como se formar, de como se encontrar na vida, com quem aprender, como vai ser modelado, como ele vai se encontrar num lugar no mundo. Quem é esse indivíduo? Eu não sei muito o que te dizer por agora para te convencer a dar maior atenção a isso. Eu tenho aqui a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Gostaria muito que você tomasse a iniciativa de pedir esse material. Nosso único interesse é que você se dedique a estes temas e chame-os da sua casa, chame os seus filhos, ou um filho que seja, os seus amigos. Vamos estudar sobre estes temas que vão proteger nossos filhos de passarem por dificuldades tamanhas como estas citadas agora há pouco. Manda uma mensagem para a gente, só basta isso para a gente enviar para o seu endereço. 98244-4449. 982-44-4449. Manda uma mensagem. Pais preparados, entre família, dá um sinal de que você quer receber esse material em casa sem pagar por isso. Nós já providenciamos tudo. Eu gostaria que você levasse isso muito a sério, acreditasse que do fundo do nosso coração, o que nós queremos é que você ponha como prioridade cuidar da sua casa, dos seus filhos. Mas, Darleide, aqui as coisas são muito difíceis, a nossa realidade é outra. Todos nós temos uma realidade. Cada um vai contar das suas peculiaridades, dos seus detalhes dessas dificuldades todas. Mas alguma coisa precisa ser feita. E a gente começa por dizer, Deus, me ajuda aqui. E eu acredito que pode ser esse o convite que você precisava agora, para dar como prioridade o cuidado necessário para a sua família. 98244-4449. Repito, Pais Preparados,
Manda uma mensagem assim, pais preparados ou entre família. Aí o pessoal já vai saber que você está pedindo e nós vamos enviar para sua casa, tá bom? Vamos cuidar disso. Um beijo, meus amores, e a gente vai para o intervalo e já voltamos com a Amanda Alcântara, tirando mais dúvidas. Nós vamos falar ainda sobre esse tema para ajudar você e a sua família. Até já. Simbora, minha gente, de volta Entre Família, por aqui na telinha da TV Novo Tempo. Entre Família que já tem pouco mais de 5 anos no ar. E você já parou e analisou aí quantos temas já foram abordados aqui? Quantos assuntos quantos não, todos são relevantes, né? Mas quantos assuntos talvez impactaram aí a sua vida, tem te ajudado no dia a dia? Estou falando só da Entre Família, sem falar de toda a programação da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, da web e os materiais que são enviados gratuitamente. Você percebeu como funciona a Rede Novo Tempo de Comunicação? Funcionando para quê? Para trazer mais esperança para você, para trazer mais proximidade com Deus. E tudo isso tem sido possível graças a esses mensageiros que chamamos de anjos da esperança. São pessoas que acreditam nesse ministério, que um dia foram impactadas e que querem levar esse impacto a outras pessoas também. Projeto Anjos da Esperança, que é o que mantém a Rede Novo Tempo de Comunicação, através de cada doação dos Anjos da Esperança espalhados por todo o Brasil. São 19 anos já trazendo, esse projeto tão incrível, fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Mas a gente tem ouvido alguns lamentos de Anjos da Esperança dizendo: Abinal, não chegou o boleto. Já no atendimento, na rádio mesmo, quando estava ali trabalhando na rádio, chegavam mensagens: não estou recebendo boleto e tal. E aí, pensando nessas pessoas que às vezes não receberam boleto, outros que querem entender como é administrado esse dinheiro, o que é feito com o dinheiro que é doado para o Anjos da Esperança, pensando em tudo isso, em facilitar a sua vida, Anjo da Esperança, e aqueles que virão também, nós, nesse mês de maio, última semana já, reta final do mês de aniversário do Anjos da Esperança, estamos arrecadando recursos para criar um novo site e também um aplicativo para facilitar ainda mais a sua vida, facilitar ainda mais as suas doações e você ter acesso a tudo isso, como é empregado esse dinheiro que você envia para a gente, faz as suas doações. Quer nos ajudar a melhorar cada dia mais, para facilitar a vida de muitas pessoas e continuar abençoando a vida de muitas outras também? Então, faça sua doação agora mesmo através do Pix, que já aparece aí na sua tela. Chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Mas, Abinal, eu já faço a doação geralmente pelo meu boleto, quero doar um pouquinho mais no boleto mesmo. Quando você for pagar, acrescenta o valor que você quer doar a mais, por exemplo, R$10, fala com o rapaz ali do caixa e aí ele já vai te ajudar e fazer esses R$10 a mais ou o valor a mais que você definir, tá bom? Mas não deixe de fazer a sua doação. De preferência no Pix, que é mais rápido e fácil, anjos@novotempo.com. Seja um Anjo da Esperança? Já é? Então nos ajude nesse novo projeto também, tá bom? Chegou interações aqui. A primeira da Maria Creuso. Um abraço, Maria Creuso. Você faz parte desse programa, viu? Ela está aqui sempre. Que história linda a do João. Estou aqui emocionada. Uma verdadeira história de superação. Amém por essa vitória. Verdade mesmo. A história Verdade. É uma história que vale a pena ser ouvida muitas vezes. Tem mais. Ana Paula Fanani, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Eu acredito que, como pais, devemos criar um ambiente onde nossos filhos não tenham medo ou vergonha de tirar suas dúvidas, falar sobre o que estão sentindo. Tendo um filho de 11 anos e uma filha de 4, sempre conversamos sobre qualquer assunto. Tento esclarecer de uma forma que eles entendam e se sintam acolhidos. Espero ser a pessoa com quem eles se sintam confortáveis para falar sobre tudo. Ou seja, significa presença. Verdade. Não dá para falar de tudo, não dá para ficar junto, dando esse espaço para os filhos falarem, se não estão presentes. E aí vem a gente pensar com quem nossos filhos estão passando a maior parte do tempo. Com quem eles estão acompanhados. Eles estão na creche, eles estão na escola. Isso não é a sua presença. Isso não é a presença de pai e de mãe. Então, que bom que você consegue ter essa possibilidade, Ana. Beijo para você. Tem mais gente chegando por aqui. Quem é? Anônimo agora. Faço parte da rede de garantias de direitos da criança e do adolescente. É assustador o aumento do número de adolescentes dependentes químicos com apenas 12, 13, 14 anos. Um público que deveria estar vivendo a fase do desenvolvimento, mas que está sob o uso
constante de substâncias psicoativas. Em muitos casos, são filhos de pais alcoólatras e usuários de outras drogas. É isso, Amanda, que você acompanha? Infelizmente, acompanho. A grande maioria de adolescentes que estão vulneráveis, elas estão expostas a pais dependentes químicos, né? Mas vale também ressaltar que essa fase da experimentação a gente não classifica ainda como dependência química, como transtorno instalado num adolescente. Porque pode ser uma fase de experimentação, é claro que ele já abriu ali um caminho, aquele organismo já entendeu que é possível, que aquilo ali é prazeroso para ele e precisa tomar cuidado porque também precisa de uma rede de proteção, né? Porque é um problema biopsicossocial e eles ficam muito expostos, porque se os pais são usuários, aquilo se torna muito comum. Já tem na genética? Já está na genética, em alguns casos ela não vai determinar, né? Por exemplo, filhos de dependentes químicos pela genética, ela não vai determinar se você vai ser ou não. Eu sou filha de alcoólatra, né? Então, o que vai determinar são os valores que se dá ao uso daquele componente prazeroso para você. É o valor que você dá aquilo para a tua vida, né? E larga todas as outras coisas para viver em função disso. Então, é próprio do adolescente abandonar a escola, ter desinteresse em muitas outras coisas, porque ele está muito exposto a essa atividade prazerosa. Porque a potência no adolescente é muito diferente da potência de um adulto. Né? É um corpo... É uma Ferrari limpo. Sem freio. Sim, total. Então, tudo que ele experimenta, que dá sensações, o sexo, o prazer, a droga, e tudo sem regras, infelizmente isso... E é um padrão. Se ele vê os pais como exemplo, usando... mas nada acontece com eles... Embora ele presencie violência e etc. e tal, mas ele ainda também vai para onde? Né? Aonde ele vai ser acolhido, aonde às vezes o grupo que ele está inserido vai fazer uso também, porque ele vai buscar aquilo que mais lhe é conhecido. Não é fácil você educar adolescentes que estão no uso de drogas, sendo que ele está exposto o tempo todo, porque é muito comum, ele não sabe viver de outra forma. Né? Então faz parte de um sistema familiar e social. Por falar em sistema familiar, vamos reforçar para você pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. A lição número 4 vai ser um suporte no cuidado emocional e espiritual dos filhos também. O tempo que as famílias têm para fazer um momento de estudo da Bíblia, de aprofundar o que nós entendemos como princípios e valores, como que nós vamos fundamentar nossos filhos em amor, sendo amados e feitos para amar também. A gente quer ajudar você, por isso o convite de você entrar em contato e pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Fica a dica, liga pra gente agora. Amanda, muito obrigada por sua participação, aqui é sempre muito bem-vinda, Deus te abençoe no seu trabalho. Pastor Aleixo. Leio com você um texto do livro de Lamentações. Versículo 22 do capítulo 3 é extraordinário, extraordinário. Coloque energia para você atentar porque está escrito aqui. Ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E o verso 24 diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Deixa eu te explicar o que está na cabeça do profeta aqui. Ele está na cabeça dele um outro texto de Tiago, por exemplo, que diz que tudo que é bom, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Deus é a fonte da alegria. Deus é a fonte do prazer. Deus é a fonte do amor. Deus é a fonte da paz. Deus é a fonte da vida. Deus é a fonte de absolutamente todo bem. Então anota, Deus é a fonte exclusiva de tudo que é bom. E o que o pecado nos faz? O pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. A partir do momento em que o homem peca, que a humanidade peca, ele se desliga de absolutamente tudo que é bom. Tudo que era bom para a vida de Adão dependia dele estar ligado a Deus. Essa ligação era simbolizada por comer do fruto da árvore da vida. Desligar-se de Deus
é comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ao desligar-se da fonte do prazer, o estado do ser humano é de completo desprazer. Não há alegria, não há satisfação, não há perspectiva, não há futuro, não há absolutamente nada de bom, não há relacionamentos consistentes. Tudo gera morte, e a morte é uma expectativa terrível, além de viver sob a pressão de estar sob a ira daquele que pode tudo e que foi traído. Esse é o estado do homem no pecado. Quando Deus nos salva, Ele diz assim: eu vou te devolver a alegria, a paz, a bondade, relacionamentos consistentes e justos. Eu vou te devolver o prazer, mas eu não vou te entregar o prazer fora de mim. E por que eu estou te dizendo isso? Quando a gente fala de um dependente químico, dependente psicológico, dependente emocional, um dependente digital, ele é dependente está resolvido aí, nós falamos, ele é dependente de drogas, ele é dependente, mas ele é dependente para o quê? E eu vou dizer, da perspectiva de Deus, se você não é um dependente químico, mas tudo que você é hoje está relacionado à fatura do seu cartão de crédito, para Deus não faz nenhuma diferença. Se você não é um dependente de celular, mas você tem a sua identidade, o seu prazer, a sua alegria apostada em qualquer outra coisa que não seja ele, não faz também nenhuma diferença. Porque qualquer pessoa que está buscando satisfação, ela está buscando exatamente aquilo, uma resposta àquilo que o pecado tirou. O pecado tirou nossa alegria e o mundo está procurando alegria nas drogas. O pecado tirou nossos relacionamentos saudáveis e a gente procura tudo aquilo que é uma característica de alguém que vive salvo em alguma coisa. A Bíblia chama isso de idolatria, quando tudo que só vem de Deus é procurado em outro lugar. Mas a resposta, e a única resposta para isso, é a resposta do profeta. A minha porção é o Senhor. Você tem um filho adolescente, o maior bem que você pode colocar para ele é que ele seja dependente do Senhor. Porque se ele for dependente do Senhor, ele não vai ser dependente de nada. Obrigado, pastor Aleixo. Amanhã, Entre Família, estaremos de volta falando sobre como lidar com o peso do arrependimento. Não perca, hein?